que excede todo entendimento, a paz que só tem aqueles que aceitam a Jesus e o recebem em seu coração. É a paz do Espírito Santo de Deus. Que paz maravilhosa, irmãos. O salmista do Salmo 73, quando os irmãos tiveram a oportunidade de estar lendo ele estava ali contrariado com Deus porque o ímpio prosperava e ele não, e o ímpio estava com saúde e tal, e ele fala que ele só entende quando ele entra do limiar para dentro da casa do Senhor. O limite da porta, o limiar. A hora que ele pisa para dentro, na presença de Deus, ele compreende que ele estava errado. Que ele estava tendo uma atitude de loucura. Mas Deus perdoa ele. Tem coisas que na nossa correria do dia a dia a gente não se dá conta, mas quando você está do limiar para dentro, na presença de Deus, você entende. Você compreende. Por isso que muita coisa você vai compreender só na casa do Senhor mesmo, só na comunhão dos santos. Não é na praca da igreja, mas é na comunhão dos santos, na igreja viva do Senhor Jesus. Amém. Então, essa paz, quando nós estamos na presença de Deus, nós lembramos dessa paz que nós temos ela. E durante o dia, na correria, às vezes a gente esquece que a gente tem essa paz. E aí você olha para o outro que está desesperado, debaixo de um vício, debaixo de uma escravidão, porque ela não consegue ter essa paz. Ela precisa do encontro com o Senhor para ter essa paz. Um encontro verdadeiro, real com Cristo. Real. O Espírito Santo tem que entrar na vida dela. Do contrário, ela não consegue ter essa paz. Ela vai buscar no cigarro, ela vai buscar na bebida, ela vai buscar no filme, ela vai buscar na internet, ela vai buscar no relacionamento, ela vai buscar numa conquista desse mundo. Ela não vai encontrar, senão em Deus. Então, que essa paz esteja repousando sempre sobre a igreja, sempre sobre a vida de cada um. Amém, igreja? Aleluia. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Ninguém há que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem. Não há um sequer. A sua garganta é sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Até o 20, irmãos, do 10 ao 20. Aqui o apóstolo Paulo, na carta dos Romanos, ele retrata aqui a condição da humanidade. Que condição de miséria. Queda. Ele fala aqui, olha, como está escrito, não há um justo sequer. Em toda a humanidade não tem um justo. Não há ninguém que busque a Deus. Como nós falamos há pouco na oração, se Deus não se manifesta a nós, na pessoa de Jesus Cristo, jamais nós buscaríamos a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Aqui está falando de uma humanidade sem Cristo, sem Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem. Não há um sequer. Essa é a condição da humanidade sem Jesus, sem Deus. A pessoa pode pensar que ela pode fazer qualquer bem nessa terra. Se não tiver Deus incluído nas obras dela, ela não está fazendo bem. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldade, de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. É verdade. As pessoas roubam, as pessoas praticam extorsão, praticam todo tipo de coisa contra o próximo.
Nos seus caminhos a destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É verdade, a humanidade sem Deus, ela não tem temor nenhum. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo dela disso, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei de Deus, ela diz isso, que toda a humanidade esteja de boca fechada. O ser humano não teria, na verdade, o direito de falar alguma coisa diante de Deus. Tamanha a pecaminosidade da humanidade. E todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Aqui o apóstolo Paulo é claro, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. A pessoa pode dizer que ela cumpre toda a lei. Tem pessoas que guardam o sábado, tem pessoas que tentam cumprir a lei, mas ninguém será justificado. A palavra é clara que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Na verdade, o homem natural, nascido de Adão, ele não tem condição de cumprir a lei de Deus. O apóstolo Paulo fala que aquele que derruba um mandamento, ele quebra um mandamento, ele quebra os outros 9. Na verdade, somente Cristo pôde cumprir os mandamentos de Deus. Precisou Deus se fazer homem para cumprir a lei. Olha o tamanho da responsabilidade, o tamanho da questão. É uma questão muito grande. Mas glória a Deus, irmãos, que no versículo 21 já começa as bênçãos. Primeiro um retrato de desespero, mas no 21 começa a bondade de Deus e a graça de Deus. Versículo 21. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, graças a Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei de Deus e os profetas confirmam essa manifestação da justiça de Deus. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Glória a Deus. A justiça de Deus pela fé em Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quem crê já está justificado. Amém? Glória a Deus. 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Somos justificados pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Em Jesus há redenção. Ele pode nos redimir pelo seu sangue. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus, então, irmãos. Um retrato de desespero no começo ali, mas nós vemos aqui a graça de Deus intervindo, trazendo justificação pela fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Nele nós temos a redenção da nossa alma. Amém? Glória a Jesus por isso, irmãos. Deus seja louvado, Jesus seja glorificado, o Espírito Santo seja exaltado, porque Deus fez a obra na nossa vida. Glória a Deus por isso. Essa palavra que eu deixo para a igreja, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém.